Então, nós estamos aqui no perfil da FGV, o perfil da sua banca. Um curso todo destinado à FGV. Primeira coisa que a gente vai falar para começar o nosso curso. FGV é banca de identidade única. Com quem parece? Com ninguém, tá? Essa daqui nasceu e falou assim, ninguém me copia, né? Então, isso aqui é uma banca de identidade única. Os textos são mais complexos. Então, a gente tem assim, ó, textos curtos. Eu diria que é mais do que curto, são textos curtíssimos. Na verdade, ela explora muito fragmento de o quê? Texto. Já que ela tem textos curtos, você acha que ela vai ter um só ou vários? Vários, né? Então, em geral, um texto para cada 3 a 5 questões. Então, a cada 3 a 5 questões, ela vai ter um texto diferente. Se você pegar uma prova de 10 questões, o mais normal é que você tenha quantos textos? 2 ou 3. Se você pegar uma prova de 15 questões, você vai ter em torno de 3 ou 4 textos. Se você pegar uma prova de 30 questões, você vai ter em torno de 10 textos. Entenderam? Então, 10 textinhos mais ou menos. Então, em média, 3 questões em média de 3 a 5 questões por texto. Nesta parte de texto, o que ela explora? Principal assunto, coesão textual, isso aqui a gente vai trabalhar hoje, formas de retomada. Então, por exemplo, na prova que a gente vai corrigir, há 2 questões que eu tenho certeza que seriam as 2 que vocês teriam mais dificuldade. A prova tem 10. Em geral, nessa prova, você erra 2. E as 2 são de coesão textual. E você erra não é porque você é fraco, é porque você não entendeu o que era para fazer. O jeito que a banca cobra coesão textual é diferente de outras organizadoras, então você pode não estar familiarizado. Então, coesão textual, ó, se você estiver assistindo a aula e não tivesse feito a prova que eu vou corrigir, vou te dar até uma sugestão. Me para, faz a prova, 10 questões. Aí você vai ver que você vai errar as 2 que eu vou te indicar. Eu vou falar o número delas, falar assim, você errar essa. Você errar essa. E aí a gente sabe que um aluno ou outro vai lá e acerta todas. E esse aluno é um aluno da posse. Então é isso que eu posso fazer por você no curso da FGV, com que você acerte todas, desde que você também esteja disposto a estudar muito para mais. Por que eu estou falando muito para mais? Eu não posso deixar de dar matérias que estão previstas no seu edital, correto? Mesmo sabendo que algumas delas, ou a maioria, não vai cair. Por exemplo, assim, dificilmente você vai pegar uma prova da FGV que tem questão de crase, concordância, regência, sujeito, predicado. Ou seja, o que as outras bancas têm o hábito de cobrar, ela dificilmente cobra. Rarissimamente. Ela vai cobrar muita, como é que eu posso dizer? Uma gramática mais aplicada ao texto. Só que pode dar a louca nela e cair. E eu tenho um compromisso com o seu edital, porque está escrito lá, ortografia, crase. Então eu tenho que dar. Não é isso? Só que eu também tenho que te mostrar a abordagem da banca para você entender assim. Eu vou estudar para mais por segurança, porque está no edital. Mas o perfil dela é ferrar vocês nessas formas de coesão que a gente vai estudar a exaustão. Eu vou montar, tipo assim, 500 modelos de questões. Como a gente não tem tantas questões da prova, eu vou formulando, inventando algumas para te ajudar. 500 modelos de questões de coesão, 500 modelinhos de questão de interpretação de texto, que são umas que você tem que analisar. Se um é causa, se o outro é consequência, que parece com um raciocínio lógico, né? Que ela fala que é um português analítico. Então, essas eu vou ter que inventar algumas, que aí vai ser o nosso simulado. Eu vou fazer um simulado de 30 questões. Você não tem que fazer 30 de uma vez? Faz simulado de 30, simulado de 30, simulado de 30, que é para você treinar mais, tá? Bom, então ela explora coesão textual, vocabulário. Então, significação de palavras, estrutura do texto,
Então, por exemplo, estrutura de texto é o padrão. Ela pergunta assim, ó, o uso de perguntas no texto tem como objetivo interação com o leitor, uso da primeira pessoa, do plural, busca a adesão do leitor. Isso ela faz que é mais parecido com outras bancas. Então, ela trabalha muito essa questão de estrutura, trabalha também tipologia textual, mas já não é tanto. Isso aqui é o que ela vem trabalhando mais. Só que eu já vi, por exemplo, assim, questão de mudança de discurso. O que é uma questão de mudança de discurso? Passar do discurso direto para o discurso indireto. O pessoal que está fazendo muita prova da FCC está até acostumado com isso, porque a FCC está viciada nisso. Em 2018, ela cobrou isso a exaustão. Aí é bom que você já treinou para a FGV. Então, passar do discurso direto para o indireto ou vice-versa, né? Então, mudança de discurso. Flávia, aparece muita questão de figura de linguagem? Não. Muita questão perguntando qual que é o padrão de linguagem usado no texto? Não. Costuma ter nem questão de interpretar o texto assim friamente, é mais raro, tá? Você tem mais questão de estrutura e tipologia e essas de coesão que são super recorrentes. São as mais difíceis e vão ser as privilegiadas no texto e ao longo do nosso curso na realização de exercício, porque você vai ficar top nisso, tá? Na parte de gramática, eu ousaria dizer assim, o que cai mais? Não sei. Mentira. Uma coisa que sempre vai ser cobrado. Conector. Só que não é aquele padrãozinho que você grifa o conector e pergunta o sentido. Não é assim que ela cobra. Ela pede, geralmente, um texto que não tem conector e ela pergunta qual é a relação que o conector poderia estabelecer. Então, geralmente, nesse caso aqui, a partir de texto sem conector, pede-se a relação. Tá vendo? Assim, o problema dela é que é mais elaborado mesmo, assim. E olha que essas alternativas são curtas, super curtinhas, tá? Uma prova pequena, curta, você não vai ter problema com o tempo, pode ficar sossegado. Então, uso de conectores, sinais de pontuação. Só que quando ela cobra sinais de pontuação, ela pergunta assim, qual frase está certa ou qual frase está errada? Não, ela quer saber só isso aqui, ó, justificativa. Ou senão ela quer que você faça a substituição, trocar um por outro. Então, na base de gramática, isso daqui cai muito, conector, sinais de pontuação, são recorrentes questões de grau no adjetivo. Por quê? Não faço a menor ideia. O problema das questões de grau do adjetivo é porque você não reconhece que é isso que ela está pedindo. Ela grifa um adjetivo lá assim, tipo, vamos supor, importantíssimo. E fala assim, assinale a alternativa em que o vocábulo destacado tenha sido reproduzido no seu viés morfossintático. Aí você pensou assim, não entendi o que está pedindo. O problema da FGV é que muitas vezes eu vou ter que te ajudar a conhecer o perfil do enunciado, mas treinando você vai sair do lugar, pode ficar tranquilo. Assim, eu não erro. E olha que em determinadas bancas eu seria, como é que eu posso dizer, pouco orgulhosa o suficiente para te falar eu erro, porque às vezes a questão é muito difícil, é muito estruturada. A FGV você tem que pegar a manha dela, para você não errar. Se fizer só uma prova, duas, vai errar mesmo, porque chega lá você não conhece nem todas as possibilidades de enunciado da banca. Então, não errar aí vai depender de você treinar muito. Às vezes, até pegar a prova anterior a 2016, porque foi o que eu te falei. Ela não vem alterando o seu perfil. O perfil tem sido mantido, beleza? No nosso curso, como eu tenho as anteriores a 2016 gravadas, eu posso colocar algumas como aulas extras. Douglas vai colocar ali, então, além das 250 questões, eu posso disponibilizar para você gratuitamente provas anteriores a 2016 da FGV, porque ela não tem mudado de perfil. Você vai falar assim, continua do mesmo jeito, exótica do mesmo jeito, tá?
Você só vai ver que eu tô com um cabelo maior, que não é agora. Não tô gravando agora, mas a aula vale do mesmo jeito, tá boa, tá? Eu tô até mais magro, assim, e o cabelo tá mais bonito também. Então, grau do adjetivo é um negócio que ela cobra, muita questão de verbo, mas não é aquele verbo clássico, conjugação. No verbo, o enfoque maior é para a carga o quê? Semântica, alguma coisa de equivalência de vozes. Aqui você encontra também uso de preposição como um assunto recorrente na prova da FGV. Nem toda prova da FGV cobra redação oficial. Algumas cobram e outras não. Então, por exemplo, no edital do DPR Rio caiu redação oficial. No edital de fiscal do CMS não caiu. Então, cada edital, no edital do IBGE, por exemplo, também não caiu. Então, depende. Flávia, só isso? Tá vendo que é exótico? Qualquer outra banca eu ia falar assim, crase, análise sintática, funções sintáticas do que, do se. Aqui, eu ousaria dizer assim, nem precisa ficar estudando em demasia, tipo assim, tipos de que, tipos de se, não é uma matéria que você tem que dar atenção. Funções sintáticas de pronome, esse não é o foco da sua banca. Eu só não tenho a cara dura de falar assim, não estuda. Por isso que eu tô falando assim, você quer passar na FGV? Deixa eu te consolar de alguma maneira. Primeiro, tudo que você estudar de português para mais, você usa para outra banca. Então, qualquer outro concurso de outra banca, você vai usar. Nela, é provável que você veja o edital todo e tome raiva, porque você vai falar assim, eu estudei isso tudo e só caiu isso aqui que a Flávia falou. Ou seja, pouca matéria, porque se fosse para eu resumir isso aqui, eu podia dar um curso de 10 horas, tá? Mais perto da prova da FGV, se comportar meu calendário, a gente pode até fazer um intensivão só com esses tópicos. Mas aí é aquela coisa, o risco do aluno. Se você faz um intensivão de 10 aulas e só não cai aquilo ali, eu não posso fazer nada. Porque o certo é você estudar tudo que está no seu edital. Banca muda, gente. Banca acorda um dia e, ó, você fala assim, agora, pensando bem, vou cobrar tudo. Bom, definido o perfil da banca, eu vou te falar qual é o nosso cronograma com base no edital da FGV. Então, para você saber assim, e é mais ou menos a sequência que eu vou seguir, para você não ficar depois perdido, falar assim, por que ela deu isso antes disso? Por que ela fez prova aqui? Bom, o conteúdo programático, de acordo com a FGV, é esse daqui, ó. Elementos de construção do texto e seu sentido, gênero do texto, literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo, interpretação e organização interna. Essa organização interna é exatamente esse suporte de mecanismos de o quê? Coesão. Então, esse tópico aqui é de texto, vou chamar assim, texto, ela chamou de elementos de construção. Você concorda comigo que discurso direto e indireto é elemento de construção? Figura de linguagem é um elemento de construção? Não é, gente? Não é o que você usou? Polifonia, intertextualidade, é tudo o que? Elemento de construção do texto. Então, isso daqui vai ser uma das unidades que a gente vai estudar. Esses elementos de construção, eles se desdobram nas matérias de interpretação de texto mesmo. Intertextualidade, figura de linguagem, formas de coesão textual, que é o que mais cai, e outras. E ela trabalha muito essa questão da organização interna do texto, que é exótica e que a gente vai aprender ao longo do nosso curso, tá? Então, isso é o primeiro tópico dela. O segundo tópico dela é semântica. Semântica, gente, é a parte da gramática que estuda o sentido das palavras. Eu não vou te dar uma aula de semântica, não, né? Porque aqui, ó, sentido e emprego dos vocábulos, campo semântico, emprego dos tempos e modos verbais em português. Tá vendo que tempos e modos verbais ela cobra dentro de o quê? Semântica? Olha aqui, emprego dos tempos e modos verbais. Na hora que eu te dou verbo, eu escrevo lá assim, carga semântica dos verbos.
Então, essa matéria, você não vai ter ela separadinha, não. Porque senão eu te dou o curso e você fala assim, ela não deu semântica. Não existe esse capítulo semântica na vida. Esse capítulo ele vai afetar a interpretação de texto, o uso de conectores, os verbos. Ele tem uma relação com várias outras partes. Porque semântica é a parte da gramática que estuda o sentido. Mas pode ficar tranquilo que eu vou te deixar preparado para encontrar o que você precisar lá na prova, tá? Bom, aí ela cobra morfologia. Morfologia é tipo tudo, né? Morfologia, reconhecimento, emprego e sentido das classes, processo de formação, mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Vocês entendem que é o seguinte, morfologia, ela falou assim, todas as classes, traduzindo para você, todas as classes, ó, reconhecimento, emprego e sentido das classes, são 10 classes. Então, você tem que empregar o verbo, o pronome. Porque eu falei assim, não está escrito pronome no edital, está escrito, só que está aqui dentro. Então, reconhecimento, emprego e sentido das classes e ainda pediu processos de formação. Logo, eu vou ter que te dar. Mas você quer que eu te fale a verdade? Ela vai cobrar a carga semântica do verbo. Ela vai ficar naquilo ali. Só que se eu não te der, tá no edital. Aí ela cobra uma questão de flexão de grau, você erra, um ponto te coloca lá embaixo na lista. Você vai querer me matar. Então, sua disposição neste concurso tem que ser de estudar para mais, porque a prova te exige isso. Eu sei que a banca vai te cobrar muito pouco, eu vou sinalizar para você o que cai mais, mas só que se eu não te der tudo, eu vou ficar com a consciência pesada e você vai querer me matar se cair uma questão de caso. Né? Eu pulo, cai, e é sempre assim, né? A vida é assim. Bom, aí depois eu tenho lá sintaxe, olha como é que ela coloca bem genérico. Frase, oração e período. Então, frase, oração e período é tudo, né? O conceito, o que é uma frase nominal e tal. Processos de coordenação e subordinação. Concordância verbal e nominal. Transitividade e regência dos nomes. Padrões gerais de colocação no português e mecanismos de coesão textual. Ou seja, tudo que existe na análise, o quê? Sintática. Tá? Então, processo de coordenação e subordinação, oração subordinada, coordenada. De vez em quando ela coloca a última prova do Senado que a FGV fez, tem muitos anos isso, foi mais ou menos em 2007, 2013. Então, a última prova do Senado da FGV estava dificílima e ela tinha uma questão de período composto com 6 orações, tá vendo? Então, pode procurar essa prova também, a gente pode até fazer essa também. Bom, aí depois ela coloca, isso aqui então vai ser dividido em um monte de aulas, né? Depois ela coloca como tópico 5, ortografia. Tudo, uso do hífen, né? Acentuação gráfica. Sete, pontuação, que é um assunto muito recorrente mesmo. 8, reescrita de frases. Reescrita de frases e uma outra questão que ela cobra muito, substituição, deslocamento e paralelismo. Foco no paralelismo, super recorrente na prova da FGV. Substituição, deslocamento e paralelismo, ela pergunta, por exemplo, se voz passiva sintética e voz passiva analítica são equivalentes, substituição de conector, deslocamento de uma frase por outra, né? Deslocamento da conjunção, o pois antes do verbo, o pois depois do verbo. Isso daqui até que cai bastante, ó. Esse cai bastante, esse cai bastante, isso aqui vai despencar na sua prova, isso aqui vai despencar na sua prova. Que aí você vai tendo uma noção mais concreta, tá? Um tópico que é de interpretação de texto, variação linguística, ela gosta de charge. Então, isso aqui, ainda mais em provas maiores, prova com 30 questões, é provável que ela cobre variação linguística mesmo. Né? Pergunta se é uma variação regional, se é uma variação de idade, de sexo, então umas coisinhas assim. E, por fim, um tópico que nem todo concurso da FGV cobra, que é redação oficial. Então, isso daqui dá com base no seu edital, sendo que isso daqui nem toda prova cobra na FGV, não é um assunto recorrente, tem a ver com a demanda do concurso, né? O concurso pediu. Ah, e como é que ela cobra a redação oficial? Normal. Redação oficial, eu diria que é a matéria que tem menos chances de ela cobrar de maneira, o quê? Exótica. Ela vai cobrar padrão mesmo, tá? Quantas questões, Flávia, você acha que serão de redação oficial?
em torno de 10 a 15%. Numa prova de 10, uma só. Numa prova de 30, em torno de 3, 4 questões de 10 a 15%, até umas 5 de redação oficial normais na sua prova. Isso daqui aparece com uma certa relevância, que é um conteúdo que está muito associado à interpretação de texto. Então, vou marcar esse conteúdo também. Resumindo, você tem um livro português complicado? O que cai na sua prova do português complicado para você separar as páginas? Isso. Tudo. Não salva nem a redação oficial. Então, o que está previsto no seu edital é um livro inteiro, tá? Tudo. Sem nenhuma página. Aqui, ela se deu ao trabalho de colocar assim, tudo. Se você olhar, por exemplo, ontem eu estava dando aula para o TJ, Minas, a OCP foi mais boazinha. Isso não cai. Classe só cai em 5. Então, ou seja, ela ainda tirou alguma coisinha. Aqui não, tudo. Não cai redação oficial no pré-edital da FGV, da OCP. Na FGV você vai de tudo mesmo. Bom, pelo menos você tem uma certeza. Haverá interpretação de texto na sua prova ou não? Sim. É quase impossível você pegar uma prova em que o texto não represente pelo menos 30% da prova. Mas também é quase impossível você pegar uma prova em que o texto represente a totalidade da prova. Porque tem menino que fala assim, só caiu o texto na minha prova. Quando o menino fala isso, eu já sei o que acontece. Ele sequer reconhece um conteúdo de o quê? Gramática. Porque a frase é do texto, ele supõe que aquele conteúdo seja o quê? De texto. Igual quando vem aquelas questões livre comentário sobre o texto, clara, correta e coesa. Livre comentário sobre o texto, quer dizer, é uma questão de gramática, meu filho, tem nada a ver com o texto. Reformulação clara, correta e coesa, gramática, nada a ver com o texto. Para ser relacionado ao texto, tem que ser uma questão de inferir, compreender, ou seja, alguma coisa que tem a ver com a leitura do texto, beleza? Bom, eu vou começar com a questão que é mais básica da prova, que é exatamente essa de inferência e o quê? Compreensão do texto. Flávia, existe uma diferença entre inferir e compreender? Em tese, existe, mas nas provas você não precisa ficar preocupado com isso, que no fundo vai ser o quê? A mesma coisa. Tem conceito que se a gente diferencia, a gente mais avacalha do que ajuda, porque o menino vai ficar pensando nisso na hora da prova e vai acabar errando. Na verdade, a nossa lógica é está contido ou não está contido onde? Dentro do texto. Então, para interpretar um texto, eu tenho que observar se está contido ou não dentro de um texto. Todo texto é um suporte que depende de algumas coisas para leitura. Então, nós vamos começar a nossa parte de interpretação de texto. E aí, nós vamos começar assim, ó. Competências de leitura. O que são competências de leitura? Por que algumas pessoas leem melhor que outras pessoas, né? O que ela precisa ter para ser competente do ponto de vista da o quê? Leitura. A primeira coisa que a gente tem que ter é conhecimento vocabular. Aí acaba que já é um problema, concorda comigo? Conhecimento vocabular, às vezes o aluno tem e às vezes simplesmente o quê? Ele não tem. Tá lendo o texto, tá lá assim, idiosincrasias, o menino fala assim, não sei o que é. Discrepância, não sei o que é. Faina, não sei o que é. Ou seja, ele já agarrou no vocabulário. Então, essa competência vocabular, ela é necessária. Se você não dominar o vocabulário do texto, provavelmente você não vai entender o texto, tá? Então, essa é uma das primeiras coisas. Então, aqui, ó. Bom, eu tenho que ter conhecimento prévio sobre o assunto para ler um texto? Sim ou não? Não. Eu posso ler um texto sobre um assunto que eu nunca vi e posso entender todinho, desde que eu tenha competência o quê? Vocabular. Desde que o vocabulário do texto me explique. Vamos supor que tivesse saído uma... Não, vamos supor não que aconteceu isso recentemente. Não tem a dengue, a zika, como é que é o nome? Chikungunya, nasceu uma doença nova. Maiaro, isso.
que é do mesmo mosquito. Adoro essa sala que o povo já sabe tudo. Maiara, inclusive, vai ser tema de relação, tá? Então, vocês não estão sabendo disso, não? Não mesmo? Ó, que isso, gente? Depois tá tendo no Brasil, e foi um médico brasileiro que descobriu, um pesquisador brasileiro que descobriu. Daí o nome, tá? Então, Maiaro, então, é essa nova doença. Você nunca ouviu falar sobre, mas se você pegasse um texto e lesse esse texto, e no texto estivesse falando assim, ó, no Brasil, diversas doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Esse mosquitinho que parece inofensivo, que hoje já não é só mais reprodutivo em água limpa, também pode reproduzir em água suja, que ele foi, né, sofrendo mutações, tarará, tarará, tarará. Hoje é responsável por pelo menos 4 doenças conhecidas, porque pode ser que ele seja responsável por outras que ainda não foram o quê? Identificadas. A mais comum delas é a dengue. Não. Aí depois a chikungunya, que não sei o que, não sei o que. Não sei o que, não sei o que. E mais recentemente, o vírus foi nomeado de Maiaro, que deu nome à doença, que ainda está sendo pesquisada. Você entenderia o que era? Não entenderia? Por causa da sua competência, o quê? Vocabular. O domínio do vocabulário te fez entender aquilo ali. Mesmo sem ter necessidade de conhecimento prévio acerca de quê? Do assunto. Você não precisa ter conhecimento sobre o tema. Agora, sabe uma outra coisa que você tem que ter conhecimento? Do gênero textual. Por quê? Se o texto que eu estou fazendo sobre o Maiaro é um informativo, você lê aquilo ali e leva a sério, né? E se fosse uma piada? Aí você ia saber que Maiara era uma sátira, mas no caso é verdadeiro, tá? É informativo mesmo. Mas vamos supor que a doença tivesse outro nome. Eu escolhesse o nome de um político e falasse assim, agora o vírus está dentro, transmite não sei o quê. Não vou nem falar nenhum não, para não ter problema. Mas vamos supor que você escolhesse um político e falasse assim, agora transmite não sei o quê. E ainda cita as características da doença. Fala assim, ó, a doença transmite insanidade, transmite não sei o quê. Aí você vai lá e lista um monte de problemas. Nesse caso, o meu texto seria uma sátira. E ele teria de ser compreendido assim, porque imagina que a pessoa supusesse que realmente existe uma doença que transmite insanidade. E aí vai, né? Então, eu tenho que conhecer o gênero textual. O que vai ser esse domínio do gênero textual? Eu tenho que saber se o texto é uma piada, eu tenho que saber se é uma charge, eu tenho que saber se é uma tirinha, se é um conto, se é uma crônica, se é uma notícia, se é uma reportagem, se é um artigo de opinião, pode ser um editorial. Então, eu posso pensar em essas, vamos dizer assim, possibilidades todas para entender a intencionalidade do meu o quê? Texto. Então, eu preciso conhecer Então, conhecer a intencionalidade do texto. Para quê, para quem e com que objetivos esse texto foi o quê? Escrito, porque faz mais sentido ler. Né? Você vai atribuir um sentido melhor quando você conhece intencionalidades. Né? E, por fim, eu tenho que saber mais uma coisa para a competência de leitura. Eu tenho que saber quem escreveu o texto, beleza? Em que época esse texto foi o que produzido? Por que a época diz muito? Porque se for uma crítica, tipo uma charge, a época do texto vai ter um vínculo com a crítica que está sendo feita? Vai, não é isso? Então eu posso falar o seguinte: autor,
Então, são essas 5 questões aí que envolvem a competência de leitura. Autor e data de produção, veículo, suporte de leitura e elementos textuais. O que é veículo e suporte de leitura? Onde esse texto foi o quê? Publicado. Ele foi feito numa revista, ele foi feito para circular na internet, porque isso fala muito sobre o texto, não fala? E esses elementos textuais é se ele tem imagem, se ele tem um gráfico, não é? Se por acaso eu uso como recurso expressivo uma estatística, uma comparação, isso tudo não está dentro do texto? Beleza? Isso faz com que você seja mais ou menos eficiente na leitura. Aí eu posso garantir para vocês, sabe qual que é o maior problema das pessoas que falam assim, eu tenho dificuldade de interpretar texto? Primeira coisa, a maioria não conhece o quê? Gêneros textuais. Então, você lê uma crônica da mesma forma que você lê o quê? Uma notícia. Na sua cabeça, os dois são textos de natureza informativa. Como você não consegue diferenciar uma coisa da outra, automaticamente você lê de maneira errada. Porque a notícia, ela é real, ou seja, ela tem um impacto com a realidade, é um texto informativo. E a crônica é verossímil. Normalmente ela traz traços da realidade, ela poderia ser verdade, mas ela é inspirada na realidade. Ou seja, ela não trabalha um dado da o quê? Realidade. Todo mundo percebe? Ela é inspirada numa cena do cotidiano, mas é uma coisa imaginada. Então, automaticamente, você não consegue fazer essa diferenciação muito certinha. O menino sequer ele sabe que charge tem um quadrinho só e que tirinha tem mais de o quê? Um quadrinho. Então, na cabeça dele é tudo muito parecido. Ele nem sabe que existe diferença entre charge e tirinha. Então, automaticamente, ele lê da mesma forma. Sendo que a tirinha é atemporal. O que quer dizer isso? Ela não está vinculada a uma determinada época. E a charge, por sua vez, é um texto extremamente cronológico. Normalmente, ela faz uma crítica ligada à época. Então, para ela ser compreendida, ela precisa estar contextualizada com a data de o quê? Produção. E a tirinha já precisa da mesma coisa? Não, não precisa. Então, a falta desses conhecimentos acaba fazendo com que o aluno, de certa maneira, esbarre ali na interpretação adequada do texto. O aluno não conhece o autor. Muitas vezes ele fala assim, não faço a menor ideia de quem o que seja. Quando ele não conhece o autor, ele não sabe, por exemplo, assim, se o texto é mais filosófico ou menos filosófico. Ele não tem referências ali para leitura. Ele não sabe que tipo de tema aquele autor trabalha e qual que é a abordagem que ele trabalha. Ai, Flávio, mas você quer que eu conheça até autores? Gente, as provas, elas têm autores preferenciais. Se você observar a sua banca, você vai conseguir notar que às vezes você pega 5 provas, o mesmo autor caiu em 5 provas. O cara ama aquele cara. Então, isso daí a gente tem que passar o quê? Anotar, corrigindo prova, você vai ter essa noção comigo, tá? Bom, veículo e suporte é a mesma coisa, onde que o texto foi publicado, que lá embaixo, geralmente, na referência vem escrito, né? Se você conhece a intencionalidade do texto, fica mais fácil. Se você não conhece, fica mais difícil. E o vocabulário, muitas vezes, vocês agarram, e por isso que toda prova traz pelo menos uma questão de quê? De vocabulário. Né? O menino tem lá uma questão de vocabulário. Então, isso aqui é o seguinte. Como ler melhor? Primeira coisa. Você tem que melhorar o seu tempo de leitura, tá? Porque isso também é importante na prova. Flávia, você acha que eu leio 2 vezes grifando as partes que eu julgar mais importantes? Na minha opinião, isso não funciona. Por quê? Grifar o que você achou mais importante, necessariamente não é o que cai na prova. Então, eu sou a favor do seguinte, quem tem muita dificuldade deveria ler o texto uma vez, ler as questões e reler o quê? O texto. Porque ao reler o texto, o que você vai fazer? Marcar aquilo que está sendo pedido ao longo do texto. Então, você vai marcar não os pontos que você mais gostou, os pontos que quem elaborou a prova selecionou como sendo mais o quê? Relevantes. Você vai marcar aquilo que a pessoa julgou que era mais importante e não aquilo que você supôs que era mais importante. Beleza? Todo mundo consegue ter essa noção? Ok. Então, para ler isso, a gente vai usar vários esquemas corrigindo prova, tipo fazer resuminho de texto. Sempre vai fazer resumo? Não, tem texto que é tão pequeno que não dá, né? Você vai usar resumo para textos maiores ou mais complexos.
né? Sempre essa lógica. Textos maiores ou mais complexos, a gente usa resumo. Texto muito curto, não faz sentido, tá? Aí nós vamos colocar assim, ó, análise Então, nós vamos fazer aqui uma lista de questões que caem, como que nós vamos resolver cada uma delas. Então, aqui o enunciado é simples. É possível depreender do texto? É possível extrair da leitura do texto? Não são esses enunciados? De acordo com o texto, é correto o que se afirma? Segundo o autor do texto, não é sempre isso aqui? Né? Então, o enunciado é bem simples. Inferência ou compreensão de texto, então aqui, ó. Então, inferência ou compreensão textual solicita-se que a informação esteja implícita, que é a inferência, ou explícita, que é o que a gente chama de compreensão de texto, a partir da leitura do texto, beleza? Aí, o que eu faço? Como analisar as alternativas? Aí eu sei que devem ser E tudo isso aqui acontece, e corrigindo prova você vai perceber isso. Então, aqui, ó, devem ser eliminadas. O que eu vou eliminar? Alternativas que extrapolam o texto. Alternativas que limitam o texto. Com posicionamento do autor da questão, porque é um posicionamento que não estava no texto e foi inserido. Alternativas contrárias às ideias do texto e que não abordam o tema. Então, os erros são extrapolar. Qual que é o problema de uma alternativa que extrapola o texto? Normalmente, você acaba tendo conhecimento prévio sobre um monte de assuntos, não é? Então, sem querer, na hora de interpretar, você deixa que o seu conhecimento prévio seja ativado. O nosso objetivo é olhar se está contido ou não no texto, não é? Uma alternativa que extrapola, ela pode estar certa. O problema é que ela não estará o quê? Escrita, contida. Foi uma coisa que você imaginou. Todo mundo entendeu?
Então, uma alternativa que extrapola, ela pode ser verdadeira, só que não está contida no texto. Então, aqui, ó, alternativas que extrapolam o texto. Pode ser verdadeira, mas extrapolam o texto. Então, alternativas que, vamos dizer assim, não estão contidas no texto. Então, a alternativa pode ser verdadeira, mas elas não estão onde? No texto. Isso aqui é uma alternativa que extrapola, beleza? Alternativas que limitam o texto. O que é uma alternativa que limita? Falta uma informação que é essencial. Então, falta uma informação que faça o texto ter sentido. Então, está faltando uma informação que é essencial. Alternativas com posicionamento do autor da questão. Essa alternativa com posicionamento do autor da questão, imagine o seguinte, o texto está mais para neutro. Ele não apresenta uma visão nem positiva nem negativa acerca do tema. E na hora de fazer a alternativa, o que o cara faz? Coloca um posicionamento. Isso torna a alternativa errada. Então, com o posicionamento do autor da questão, a gente insere um posicionamento que não era previsto no texto. Isso tudo eu vou te mostrar com exemplo, que é mais fácil de você entender, tá? Alternativas contrárias às ideias do texto são as mais fáceis de perceber. O texto está falando A e a alternativa está falando o quê? Não há, né? Porque se é contrária, um está falando A e o outro está falando o quê? Não há. Se fosse B, é isso aqui, ó. Está falando A e o outro está falando B. B é as que não abordam o quê? O tema. Contrárias, elas vão estar falando do tema, só que elas vão estar falando o oposto do que está escrito. Só que para tudo na vida é o jeito que se escreve que faz diferença. É ou não é? Então, eu vou mostrar para vocês como é que é a versão má da interpretação de texto, tá? Não tem duas iguais. Pode ter duas iguais e nenhuma delas serem a resposta. Se você tiver duas alternativas iguais, nenhuma delas pode ser o quê? A resposta. Beleza? Se tiver duas iguais, a única segurança iguais. A única segurança que eu teria para dizer é o seguinte: alternativas iguais se eliminam, né? Porque automaticamente nenhuma delas o quê? Serve. Você só pode marcar uma. Não é isso? Beleza? Conseguiram minimamente pensar nisso aqui? Agora eu vou te mostrar isso aí na prática, tá? Vamos fazer uma coisa. Imagina que eu tivesse um texto e o meu texto fosse assim, ó.
Então, isso aqui, ó, o número de mulheres casadas com AIDS no Brasil vem aumentando nos últimos 20 anos. O fato se deve, em parte, a dois fatores: relações sem proteção por parte de parceiros com outras mulheres e, não menos comum, maior liberdade das próprias mulheres casadas, que nem sempre são monogâmicas, beleza? Então, esse é o seu texto. Aí eu vou fazer as alternativas e lá do outro lado nós vamos julgar essas alternativas em verdadeiras ou o quê? Falsas, tá?
Vou dar uma palavra aqui. Vou fazer mais uma do lado de cá, tá? Pode deixar ali, tá, Robson? Só hoje que nós vamos escrever, em outros dias vocês vão interpretar textos escritos. Mas é porque é mais fácil de explicar, tá, gente? Você vai ter uma lógica e na hora de corrigir você vai ver que faz todo sentido. Fazer prova é uma arte, principalmente quando a prova fica difícil. Porque quando ela é fácil de fazer, tá? Então aqui, o que eu fui fazendo? Fui usando algumas técnicas que a gente tem para elaborar provas. E é isso que eu quero te mostrar. Se eu te mostro como eu elaboro, automaticamente fica mais fácil de você entender, né? Bom, então eu tenho lá assim, ó. Primeiro, não fiz alternativas pequenininhas, porque a alternativa muito curta é mais fácil de interpretar. O problema é quando a alternativa tem mais ou menos 4 linhas, que é o que você vai encontrar, de fato, na sua prova, tá? Entre as justificativas para ampliação dos casos de HIV, trocar AIDS por HIV vai ter um problema? Não, isso não compromete o texto, tá? Entre as justificativas para ampliação dos casos de HIV nas mulheres casadas no Brasil, diz respeito ao comportamento inadequado das próprias mulheres, que optam por mais de um parceiro. E aí? Tá. Tá. O texto está falando de mulher casada. Mas vocês já viram como é que é bom fazer uma prova difícil? Tá vendo? Ó, já ficaram em dúvida. Aqui, ó. Isso daqui tá errado. Sabe o que você fez? Você pegou seu juízo de valor e transportou para o texto. Aqui, ó. O que foi o erro que eu usei aqui? Eu usei aquele negócio assim, ó. Composicionamento do autor de quê? Da questão. Quando eu coloco o posicionamento do autor da questão, só tem um detalhe. Sabe qual que é o posicionamento dele? Igual o seu. Aí você se identifica e não vê o erro. Então na hora que a gente está fazendo, a gente já pensa. As pessoas acham que é errado mulher trair. Se fosse homem, não achava não, né? Mas se fosse mulher, o povo acha um horror. Então as pessoas já acham que é mais inadequado mulher trair. Então eu vou colocar que é um comportamento inadequado e metade que estiver lendo aquilo ali vai concordar. Portanto, não vai perceber que eu estou opinando sobre uma coisa que não está no texto. Então, olha aqui, ó. Entre as justificativas para ampliação dos casos de HIV nas mulheres casadas no Brasil, diz respeito ao comportamento inadequado das próprias mulheres que optam por mais de um parceiro. Tá, só se fosse assim, diz respeito ao comportamento das mulheres que optam por mais de um parceiro, beleza. Só que não é um comportamento considerado pelo autor do texto inadequado. Quem julgou como inadequado foi somente o autor de quê? Da questão. Estão entendendo? A quem elaborou a prova.
Vamos lá para o meu texto para a gente ter certeza de que ele não acha inadequado, tá? O número de mulheres casadas com AIDS no Brasil vem aumentando nos últimos anos, 20 anos. O fato se deve, em parte, a 2 fatores. Em parte quer dizer que existem outros o quê? Fatores. Se eu tivesse feito um item falando assim, há mais de 2 fatores, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Relação sem proteção por parte de parceiros com outras mulheres. Então, quer dizer, infidelidade por parte dos maridos. Mas ainda assim ele está julgando esses maridos? Ele está falando que foi sem consentimento da esposa? Não, às vezes a mulher deixou, ué. Ah, pode acontecer. Não sendo o Alexandre que eu mato, o resto pode acontecer. Né? Não quer ser monogâmico, não case. Né? Mas tô brincando, cada um com seu pacto. Você quer casar e não quer ser monogâmico, o casamento é de quem? Seu, né? Não tem nada a ver. E não menos comum, maior liberdade das próprias mulheres casadas, que nem sempre são o quê? Monogâmicas. Mas ele falou maior liberdade, mas não falou que elas eram obscenas, promíscuas, né? Não falou nada disso. Muito pelo contrário, inadequadas. Ele falou só maior o quê? Liberdade das próprias mulheres, que nem sempre são monogâmicas, mas pode ter sido acordado com o coleguinha. Pode ou não pode? O coleguinha pode estar concordando com isso. Então, aqui, ó, maior liberdade das próprias mulheres. Então, são duas coisas. Infidelidade do marido e infidelidade da o quê? Mulher. Mas ninguém está falando no texto que é errado ser o quê? Infiel. Não tá. Ah, mas a nossa cultura está falando isso, eu posso inferir. Não, não pode, porque na nossa cultura existem diversos modelos de relacionamento. Entre eles, relacionamentos abertos. Que as pessoas não estão nem preocupadas se eu estou saindo com alguém ou não. Beleza? Não sendo meu, tá? Então, deixando claro, o Alexandre não está autorizado. Se você estiver vendo esse vídeo, bem, isso não vale para nós dois, tá? Então, deixando claro, assim. Bom, então, pensei para cá, esse inadequado aí não serve, por quê? O que está acontecendo aqui, ó? Posicionamento. Aí, na hora que eu estou corrigindo, fica bom porque eu marco e falo com você assim, o que está usando? Posicionamento do autor da prova. E aí você passa a entender, é só uma palavra, por isso que é difícil de entender. As que contradizem, eu não preciso se preocupar aqui, porque contradiz, gente, é fácil de ver. Não é isso? Aí ele fala assim, não está aumentando, entendeu? Posicionamento do autor da questão. Qual é o problema desse raio, desse posicionamento do autor da questão? Normalmente ele coincide com o de quem? Com o seu. Eu faço um texto sobre a reforma da Previdência e taca a opinião que você tem. Eu já olho e falo, concursando. Não quer que mexa na Previdência de quê? Do servidor. Aí ele vai e faz o texto falando sobre isso. Aí ele vai e fala assim, a reforma não mexeu com todos os setores. Aí ele fala assim, injustamente com a Previdência dos servidores. Essa, linda, amei. Entendeu? Então, automaticamente, a gente já sabe um escopo opinativo do aluno. Na verdade, a gente sabe o escopo opinativo do mundo, vou falar a verdade. Porque a maioria das pessoas, no fundo, vai julgar como inadequado esse comportamento. E aí, se a mulher contraiu o vírus AIDS, aí vai falar assim, procurou. Ainda vai falar isso, absurdo, né? Não, é um absurdo, mas infelizmente as pessoas são más a esse ponto. Aqui, gostaria que não fosse assim, porque é muito ridículo alguém pensar isso. Mas pensa, ó que horror. Só que aí o cara que está fazendo a prova, ele trabalhou toda a base dele para fazer sacanagem com você. Então ele pega as opiniões do mundo e transporta para sua prova. Quer dizer, ele vai afetar pelo menos uma grande parte. Ele vai afetar, beleza? Quando tá pronto, tá difícil, tá? Então, ok? Fechamos aqui. Verdadeira ou falsa? Falsa. Todo mundo concorda agora? Entenderam, né? Então, toda de baixo. O número de mulheres com AIDS aumentou no país em função de fatores como maior liberdade sexual feminina e a ausência de camisinha em relações com parceiros variados. E aí? Essa é falsa. Porque falou o número de mulheres com AIDS. Aqui eu limitei. Limitei ao mesmo tempo expandi, né? Eu privei a alternativa de uma palavra essencial. Qual que é o nosso essencial? Casadas. O texto não tratou de mulheres em geral. O texto tratou apenas de mulheres o quê? Casadas. Tá vendo? Então isso é que é limitar uma alternativa. Só que às vezes o menino lê muito rápido, ele fica assim,
liberdade sexual feminina, ausência de camisinha nas relações com parceiros variados. Aí ele fala assim, teve isso aqui mesmo. Aí ele fala assim, camisinha, proteção. Isso, porque não é anticoncepcional, né? É camisinha. Então, não falou se é camisinha masculina ou feminina, então serve as duas, o menino delira. Só que o que está pensando aqui, o que está faltando é mulheres o quê? Casadas. Então, essa tá falsa. E o que eu tenho? Ausência de uma palavra essencial. É o segundo item, né? Limita. Tem palavra que dá para tirar. Por exemplo, assim, falar que é nos últimos 20 anos eu posso tirar, mas palavra tipo casada eu não posso tirar, beleza? Aumentou o número de mulheres doentes. Poderia colocar assim? Não, doentes não. Tem que ser com o quê? HIV ou com AIDS. Aí eu tenho assim como as mulheres casadas estão expostas ao HIV, outras doenças também aumentaram em função do comportamento sexual de homens e mulheres fora do matrimônio. E aí? Aí o menino vira e fala assim, adorei, inclusive eu vi que no Rio de Janeiro está com surto de sífilis. Eu também vi. Eu também vi, mas onde é que está escrito sífilis no texto, meu filho? Não tem. Então aqui, ó, esse pedaço todo aqui, eu nem considero que é extrapola. Eu acho que isso aqui não aborda o tema o quê? Do texto. Aqui, ó, eu tô falando de doenças venéreas. É um pedaço muito grande. Extrapolar, vocês vão ver que geralmente é um pouquinho menor. Mas se você considera extrapola, também não faz diferença, porque tá indo muito além do conteúdo que do texto. Tá indo além. Essa, para mim, não há foco no tema. Vocês entendem que eu mudei o tema para mulheres casadas com HIV, para mulheres casadas com doenças sexualmente o quê? Transmissíveis. Então, geralmente, eu faço duas transições. Ou do geral para o particular, ou do particular para o quê? Geral. Eu faço essas duas transições, assim, que são muito seguras para fazer. Só completando meu raciocínio, só que quando eu falo não abordo o tema, nunca vai ser alguma coisa do tipo assim, o texto está falando de mulheres casadas com AIDS e a alternativa está falando de tricô. Não, né, gente? Eu vou ter que colocar assuntos correlatos. No mínimo, eu vou pegar mulheres casadas com AIDS e vou colocar, por exemplo, homens casados com AIDS. Ou senão, que aí já mudou o público, não mudou? Ou senão, eu vou colocar mulheres com outras doenças sexualmente, o quê? Transmissíveis. Ou senão, eu vou falar das formas de contágio de doenças sexualmente transmissíveis, porque o texto não traz essa informação, todo mundo percebe? Ele não é para falar sobre como se contrai, ou ele é para falar o que causa, vamos dizer assim, a maior propensão ao vírus, tá? Se eu colocasse assim, outras doenças também podem ter aumentado, e eu posso até avaliar as outras, porque aí é uma inferência possível. Concorda comigo? Quando eu falo aumentaram, não é inferência, é uma certeza. Podem ter aumentado, uma inferência possível. Aí a alternativa ela fica mais ou menos certa. Beleza? Porque aí mudou sua informação, né? O que você está constatando. Então essa daqui eu acho que não há foco no tema. Nas últimas 2 décadas, notou-se no Brasil um significativo aumento dos casos de AIDS entre as mulheres casadas. E aí? Tá. Só não está falando isso no texto. Vê lá. O número de mulheres casadas com AIDS vem aumentando no Brasil. Onde é que falou que aumentou muito? Pode ter aumentado 0,5%. Não é? Então, isso aqui extrapola o texto. As que extrapolam, gente, elas extrapolam coisas pequeniníssimas, que geralmente o aluno fica 2 horas lendo, na hora que eu mostro, ele fala assim, vi. Mas vocês entendem que ali não está escrito isso? Só fala que vem aumentando. Significativo quer dizer que o aumento foi pequeno ou grande? Grande, beleza? Aqui antes eu tinha até colocado a palavra progressivo, também não serve, também estaria errada. Só que significativo é pior ainda, porque progressivo quer dizer, foi só aumentando. Em momento algum pode ter o quê? Diminuído. Isso o texto não fala, porque pode ter sido assim, ó. Pode ou não pode? Um aumento, só que não o quê? Progressivo, porque o progressivo não pressupõe baixar em momento algum. Significativo quer dizer grande, e não há essa informação no texto. Logo, isso daqui é que eu considero extrapola.
extrapola. Extrapola normalmente vai ser uma palavrinha, não há foco no tema, geralmente vai ser um trecho um pouco maior. Mas se você quiser unir essas duas e chamar tudo de extrapola, faz alguma diferença para efeitos técnicos? Não. É só porque, assim, eu na minha cabeça eu já sei o que eu estou procurando. Quando extrapola, eu sei que 90% da alternativa está certa. E o cara foi lá e colocou só uma palavrinha que não estava o quê? Contida. Então, isso aqui está certo ou está errado? Tá errado. Vocês estão entendendo? Aí fazer assim no quadro, eu estou te mostrando uma noção que depois, corrigindo, a gente vai repetir esse mesmo modelo. Vou falar assim, extrapola, limita, a palavra que está sobrando é essa, mas aí você já criou um modelo mental do que é isso, tá? E é sempre procurando palavras. Vocês vão ficar craques procurando palavras que tornam a alternativa erradas. Sempre que a gente lê, a gente não tem a sensação inicial de que está certo. É porque é palavra que a gente põe errada. Não vai ser tudo errado. Só quando é aquela que contradiz, aí é muito fácil.